Bom dia a todos, eu sou Black Lord e este é o meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo Aion. O que seria especificamente esse tão falado novo Aion? Bom, o novo Aion seria a nova era, que nós vamos entrar nessa nova era, já estamos no processo de transição para essa nova era, né? Onde a gente sai de um período de sofrimento, que é uma era anterior a essa que vamos entrar, que é a era que a gente está finalizando, uma era de sofrimento, uma era de servidão, uma era que é muito ligada ao sofrimento de Osíris, né? A gente tem aí uma série de envolvimentos onde toda a população passa por essa influência, que é a influência atualmente demiúrgica do sofrimento, daquele momento que você pede, não é ouvido, é um momento que você é preso a medo, que você é preso a várias outras coisas que te castram, como pecado, né, como poder ou não poder fazer alguma coisa. Tudo isso é essa era que a gente está finalizando. A gente está entrando numa nova era, que é uma era de libertação, é uma era de conhecimento. A gente entra na era de Horus. Horus vem trazendo aí a grande visão, o grande conhecimento. A gente passa a ter a facilidade de enxergar algo e coisas que na era anterior, que é esse finalzinho que a gente ainda está, a gente não tinha essa capacidade de enxergar. Então, nessa transição, muitas pessoas vão acordar, tá? E quando eu digo acordar, são as pessoas que ainda não enxergaram a realidade. São as pessoas que pensam e entendem que até hoje tudo é pecado, que até hoje não pode porque existe um Deus que vai me castigar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, né? As pessoas elas são presas e são castradas através dessa energia dessa era de Osíris, que é essa era de sofrimento, de servidão, onde o ser humano ele fica submisso. Ele fica submisso e ele fica escravo a uma energia que castiga, que pune, que amaldiçoa, né? Então, estar nesse período, viver nesse período de sofrimento é muito difícil. E apesar de muitos terem acordados para a verdade, né, que somos livres, ainda tem muita gente cega, ainda tem muita gente presa, né? Então, com a chegada do novo Aion, que é a nova era, que é a era de Horus, a era da libertação, onde muitas pessoas vão entender que elas não precisam ser presas a religiões, a dogmas, elas precisam ser livres e elas precisam ter essa visão, que nós nascemos com livre-arbítrio, que nós somos livres para sermos aquilo que desejamos ser, porém, gente, com discernimento, tá? Quando a gente fala em liberdade, a gente tem que saber que liberdade, ela tem um significado muito grande. Você ser livre é fazer sim aquilo que você quer, porém, não ultrapassar o seu limite. Você não pode passar o seu limite para invadir o espaço alheio, tá? Então, tenha um discernimento em questão de liberdade, tá? Essa era de Horus é a era da sabedoria, do conhecimento, onde sim, muitos vão receber chamados de libertação e vão ter o entendimento que não existe pecado, não existe o bem, não existe o mal, não existe o céu, não existe o inferno. Existe sim a consciência humana. E a consciência humana, ela é o lugar mais perigoso de se habitar. A mente humana, infelizmente, é muito sombria.
A mente humana, ela traz muita maldade, ela traz personificações de bem e de mal, que muitas vezes a pessoa não tem, ou até tem noção, mas faz como se fosse um impulso primitivo que ela não tem o autocontrole para fazer, né? Então, quando a gente fala de libertação e de sabedoria e de conhecimento, que essa nova era de Horus, que Horus vai trazer essa libertação, as pessoas elas vão poder fazer aquilo que elas desejam. Elas vão poder se vestir da forma que elas querem, elas vão poder se libertar de cultos que são cultos obrigatórios, cultos religiosos, elas vão poder expressar a sua religião de forma liberta, de forma aberta, sem que as pessoas passem a questionar ou apontar o dedo e dizer que você é isso, que você é aquilo, que você vai queimar no inferno, enfim, vai ser uma nova libertação, uma nova era. Porém, a gente sabe que de início, né, a gente pode pegar aí Apocalipse, né, e comparar essa chegada do novo Aion com o Apocalipse. Por quê? O Apocalipse, ele diz que as estrelas do céu cairão, o sol não dará mais o seu clarão, a lua não dará mais o seu clarão, o firmamento vai desabar, tudo vai ser destruído. Essa é uma metáfora, né, que se põe na Bíblia, que muita gente acha que realmente isso pode vir a acontecer. Eu não estou aqui falando que não pode, porque sabemos que moramos no planeta Terra, habitamos esse planeta, e a gente sabe que lá em cima existem meteoros, existem várias coisas, e a gente sabe que o Sol ele vem passando também por um processo muito grande de explosões cada vez maiores. A gente tem previsões que possa sim ocorrer explosões tão grandes no Sol que atinjam a atmosfera terrestre a ponto de toda a parte elétrica, né, a parte de informática, de cabos ópticos, que a gente fique toda sem esse processo de comunicação, né? Televisão, rádio, internet, enfim. Temos sim a possibilidade por essas explosões solares que vêm acontecendo. Essas explosões sempre aconteceram, tá? Não é novidade, isso sempre aconteceu no mundo, desde que o mundo é mundo. Porém, são tempestades e explosões que estão acontecendo de uma forma mais caótica, de uma forma mais forte do que o habitual, tá? Então, isso pode sim vir a interferir a comunicação do planeta Terra em questão de comunicações de rede, tá? Bom, isso também tem a ver com o Apocalipse, né? Que está descrito lá no livro da mentira, mas a gente pega para fazer uma comparação, porque as pessoas leem a Bíblia e elas colocam aquilo na mente como se realmente ao pé da letra fosse acontecer aquilo, né? E a gente sabe que muitas previsões aí que fizeram não aconteceu. Eu, por exemplo, não tenho nem mais roupa para colocar para poder chegar aí o fim do mundo, né? Porque em 2000 disseram que a 2 chegará, de 2 não passará, já estamos em 2023. Eu botei várias roupas para poder esperar o final do mundo, né? Isso nunca aconteceu. Então, o ser humano ele tem um poder assim muito ruim de acreditar em tudo que ele ouve, né? Ele não questiona, ele simplesmente ouve e acredita que aquilo ali vai acontecer. E aquilo ali se forma uma egrégora de pensamentos fortíssimos que aquilo realmente vai acontecer, e isso acaba atrapalhando todo um processo evolutivo, né? Então, quando a gente fala no novo Aion, nessa liberdade, a gente sabe que quando isso começar a ocorrer, já começou, porque a gente está finalizando, né, essa era passada, e a gente está no finalzinho dela, essa era de Osíris, essa era de sofrimento. A gente sabe que muitas coisas mudaram e muitas pessoas se mostraram da forma
que elas querem ser e foram taxadas, né? E se fosse na época da Inquisição, obviamente todo mundo seria queimado, como bruxo, como filho do demônio, sendo apontados a todo momento, porque as pessoas não têm discernimento para respeitar a liberdade das pessoas. Quando isso acontecer, essa era de conhecimento de Horus, que a maioria despertar é realmente mostrar aquilo que é, vai acontecer sim, vão acontecer muitos problemas de pessoas contrárias, né, pessoas que não têm entendimento contra esse movimento, né? Essas pessoas não vão entender, essas pessoas vão começar a causar o tumulto, e isso sim passa a ser um fim do mundo, né? Porque aquilo que você não entende, você ataca. E infelizmente o ser humano é assim, todos eles são assim. Inclusive eu já fui assim. Aquilo que eu não conhecia, eu atacava, né? Porque se eu era da religião católica, tudo que não era católico para mim era do demônio. Então eu atacava, eu apontava, eu falava que era filho do diabo, que ia morrer queimado, mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa, né? Quando eu me libertei, que eu realmente conheci Lúcifer e encontrei realmente o chamado dele, eu percebi que julgar a religião dos outros, ou julgar uma pessoa pela roupa que ela usa, ou julgar alguém pela cor, ou pela sexualidade dela, isso é errado, né? A gente não pode julgar e apontar às pessoas os erros delas, porque nós também temos milhões de erros, né? E quando o erro eu não sou contra nenhuma religião, tá, gente? Eu sou luciferiano, mas eu não sou contra nenhuma religião. Eu sou contra a religião a partir do momento que ela quer impor às outras que a dela é certa e as outras são erradas. Isso não existe. Nós precisamos ter a liberdade de culto, tá? Eu quero adorar ao Deus que eu quero adorar. Se o Deus Lúcifer faz bem para mim e faz mal para o cristão, é problema do cristão, não é meu, né? Sinal que o Deus deles fez mal para mim, tá? O Deus deles fez mal para mim, mas Lúcifer não fez, né? Os deuses das sombras não me fazem mal, né? Mas todo aquele panteão cristão, aquilo me fez mal, aquilo me proibia, aquilo me taxava de pecador, de tudo, né? Coisa que não existe. Pecado não existe. Pecado foi uma coisa que colocaram na sua cabeça para que você tenha medo de um Deus que vai te castigar. Pecado é uma coisa que colocam na sua cabeça para que você não pratique algo que a própria sociedade não quer, né? Quando a gente pega uma constituinte, você vai ver ali milhões de leis, coisas que você não pode fazer, porque você é proibido de fazer. A religião é a mesma coisa. A religião católica, cristã, judaico-cristã, ela é a mesma coisa. Você não pode comer carne na Semana Santa, porque o Cristo foi crucificado. Você come o que você quiser. Você é livre para comer o que você quiser. Ah, mas não pode que você comer carne, você está desrespeitando o corpo de Cristo. O que é isso? O que é isso? Eu estou comendo uma carne de um animal. Eu não estou comendo a carne de um cara que foi crucificado, que história, antropologia, ciência, ninguém comprova que esse homem existiu. Por favor, né? Por favor. Quem quer acreditar em fábula, não sou contra. Acredite no Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, acredite na Mulher Maravilha, acredite no Jesus que foi criado pelo ser humano, né? Quando você fala assim, existe um Deus, né? Um Deus criador, que seria o Deus lá cristão, né? Que uns chamam que é Jeová, outros falam que é Javé, enfim, para mim é demiurgo. Sim, eu vou concordar com você, existe o Deus que criou o ser humano, né, do barro, a sua imagem e semelhança, existe. Agora, essa historinha de Jesus, isso é inventado, gente. O homem inventou essa figura, tá? Por quê? A figura de Deus estava tão
apontada como o mal, o maldoso, né? Por ele causar tantas atrocidades, tantas desgraças naturais na terra, matar inocentes, afogar um universo de pessoas inocentes. O nome dele já estava tão amaldiçoado de coisas ruins que tiveram que inventar uma forma mais tranquila de um Deus que também era aquele Deus, né? Vem a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que esse Jesus pegasse de forma amorosa, mostrasse amor, mostrasse compaixão, como se aquele Deus maldoso tivesse se transformado em um ser humano e fosse crucificado para o perdão dos pecados de todos nós. Eu não tenho pecado, porque quem acredita em pecado, eu não tenho pecado porque eu sou livre, né? Ah, todo mundo é pecador. Mentira. É pecador se você acreditar que existe pecado. Pecado não existe. Ah, fulano é mau. O mal não existe. O mal quem criou foi o ser humano. Tudo que é criado, gente, foi o ser humano, tá? Essas picuinhas de religião foi o ser humano. Esse negocinho do bem e do mal foi o ser humano. O diabo e o Deus foi o ser humano, porque não existe diabo, tá? Deus ele é um Deus, tá? O Deus cristão, ele é um Deus, tá? Antes do Deus cristão existir, antes dele existir, existiam milhões de deuses no universo, tá? E esses deuses que existiam no universo já estavam lá muito antes desse Deus que criou o ser humano existir, tá? Então, quando a gente fala em Aion, novo Aion, são esses conhecimentos que vão chegar até vocês, esses conhecimentos que vão despertar a vida de cada um para que a pessoa tenha entendimento, sim. E quando a Bíblia fala em fim do mundo, não levem ao pé da letra, porque são coisas que vão acontecer que serão contrárias quando as pessoas começarem a se libertar, porque isso vai ser uma quantidade de gente muito grande, acordarem para a verdade luciférica, para a verdade de Horus. Vão ter uns que não vão aceitar, e aí vão falar, é a era do anticristo, o anticristo está na terra, o anticristo chegou, e não é nada disso. Simplesmente é uma era de verdades, é uma era aonde todos, ou a maioria, irá sim despertar. Essa grande maioria são sim os herdeiros, os verdadeiros herdeiros da terra, tá? Os verdadeiros ancestrais, os verdadeiros herdeiros da terra irão despertar. Agora, aqueles que sempre pertenceram ao barro e ao barro sempre pertencerão, esses vão lutar incessantemente contra nós e, infelizmente, não vão alcançar aí a evolução e nem a visão tão ampla que Horus traz dentro desse novo Aion. Pensem e reflitam, porque os grandes pensadores, os grandes filósofos da antiguidade começaram a trazer o questionamento para as nossas vidas, para que a gente possa entender muita coisa hoje, questionar muita coisa hoje, porque a partir do momento que você escuta uma história e questiona, você passa a evoluir. Agora, a partir do momento que você escuta uma história e acredita nela sem perguntar nada, ou sem questionar a veracidade dos fatos, você cai na mentira. E você passa a acreditar na mentira durante muitos anos. E aí você perde a oportunidade de ver coisas nesse mundo que você não seria capaz de ver se não tivesse questionado. Eu sou Black Lord e esse é meu canal. Ave Lúcifer. Salve o portador da luz, aquele que nos traz o conhecimento.